Olá, chicos! Olá, chicas! Mais uma vez estamos aqui, né? Para estudarmos aqui a língua espanhola. Eu sou o professor René e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá? Então, gostaria de convidá-los a ler aqui comigo o que nós vamos estudar hoje, qual é a temática da aula. Perguntas e respostas sobre dados personales. Pronombres interrogativos, as formas de tratamento, tu, usted. É isso que hoje nós vamos adentrar e vamos entender melhor. E gostaria de convidá-los aqui para que víssemos esse vídeo. Vamos lá? Olá, me llamo Alfonso Ramírez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Lucía, ¿De dónde eres, Lucía? soy española. ¿Y tú? ¿Eres peruano? Sí, soy de Lima. ¿Y dónde vives? ¿Vives en Lima? No, vivo en Arequipa. Oh, legal, né? Uma viagenzinha aí, um turismo, muito bom, né? Os dois jovens aí se encontrando, o peruano de Lima, mas morando em Arequipa, né? E observaram que são dois jovens, estão tipo numa excursão, no turismo, numa viagem. Esperamos, né, que tudo isso passe do Covid, que é para nós voltarmos a andar aí pelo mundo, conhecer, viajar, fazer turismo, fazer novas amizades assim, presenciais, né? Olha, então eu gostaria de pedir a vocês muita atenção a partir desse vídeo no que nós vamos estudar agora. Vocês viram que foi uma apresentação, eles se apresentaram aí os dois, falaram de nome, de lugares, tudo mais, né? Utilizaram um pronome pessoal, o tu, de cara eu vou dizer logo, né? Mas nós vamos entrar agora, realmente vamos analisar o que esse vídeo traz. Vamos lá então? Perguntas e respostas sobre dados personales, pronombres interrogativos, tratamento informal tu. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês agora é nisso aqui. Veja, tu. Aqui é o pronome pessoal que foi utilizado aqui nesse videozinho, nessa fala, nessa conversa. No espanhol se diz en esta charla entre esse muchacho e la muchacha, entre el chico e la chica. Bom, nós vamos entender aqui, dentro de um tratamento informal, dentro de um diálogo, de um discurso informal, vamos entender como é que se faz determinadas perguntas, sempre utilizando o pronome pessoal tu, já que aqui há um grau de familiaridade, de amizade. Mas quando eu quero perguntar a alguém, quando eu quero dizer, falar o nome, né? Para perguntar e dizer o nome, olha a pergunta que se faz. Como te llamas? Me llamo, e aqui, no meu caso, né? Me llamo René. Qual é tu nome? Mi nome é, vamos imaginar outra pessoa aqui, Carmen. O que eu gostaria que vocês entendessem? Aqui nós estamos trabalhando o tratamento informal, um diálogo informal. Se o diálogo é informal, já existe um grau de familiaridade ou de conhecimento, de amizade, de intimidade entre as pessoas. Então, nós vamos fazer uso do pronome pessoal tu. O pronome pessoal tu, ele aparece aqui nessa frase, ele aparece duas vezes na frase. Onde? Aqui, no te e no llamas. Perceberam? Como te llamas? Ok? O verbo llamar-se é um verbo pronominal. Vou escrever ele bem aqui, rapidinho aqui para vocês. Llamar-se, ele é um verbo pronominal. Como ele é pronominal, nós temos que conjugá-lo fazendo uso do pronome, ok? Como te llamas? E a segunda pista, ele aparece bem aqui, na letra S. É a desinência da segunda pessoa de singular, ou seja, do tu, certo? No português também, embora que no dia a dia nós não utilizamos tanto. A gente fala tu vai, tu vem, né? Mas na língua espanhola não. O S é altamente falado. Tu hablas, como tu te llamas, né? Tu quieres. Então o S é a desinência da segunda pessoa de singular, tu. E para fazer essa pergunta, observem, porque nós estamos estudando também
los pronombres interrogativos. Na língua espanhola, eles vão aparecer aqui, aliás, nessa aula, todos destacados, nessa cor rosa, tá? Como te llamas? Para fazer pergunta a alguém, eu utilizo, tem duas maneiras, né? Ou eu faço a pergunta com esse pronome interrogativo, como ou qual. O mais usual mesmo, claro, é o como, né, pessoal? É o mais usual. Como te llamas? Me llamo René. Qual é tu nome? Mi nombre es Carmen. Você diz, professor, eu posso dar diretamente o meu nome? Quando a pessoa pergunta, claro, na prática, no diálogo, na prática, nós não precisamos estar seguindo tantas regras. Como te llamas? René. Como te llamas? Pablo, Carmen, Raul, Miguel. Só o nome. Mas aqui, como nós estamos estudando, né, e analisando bem a frase, o diálogo, a comunicação, então a resposta aqui, certamente, ela deve ser ela completa, corretinha, ok? Completa. Voltemos aqui. Para a pergunta que usa o verbo te llamas, comece a resposta com me llamo, na primeira pessoa de singular, claro. Qual é tu nome? Uma repetição aqui. Mi nombre, aí entra o verbo ser. Mi nombre es. E aí diz o nome, ok? Muito bem. Professor, e se eu quiser saber sobre o sobrenome da pessoa? Ah, legal. Vamos lá então. Para descobrir o sobrenome de uma pessoa, né? O sobrenome, nós vamos, em espanhol, o sobrenome é apellidos. Para saber o apellido, o apelido, o apellido, como diz os argentinos, né? Nós vamos utilizar esse pronome interrogativo. Quales? Continuamos com o discurso informal, tá, pessoal? Segunda pessoa do singular, tu. Esse é o pronome pessoal que nós devemos utilizar. Quais são tus apellidos? Ah, meus apellidos são. Digamos que uma pessoa tenha, sei lá, 2 apellidos, pode ter até mais, né? Silva e Alves. Imaginemos, né? Silva e Alves. Meus apelidos são Silva e Alves, né? Esses apelidos, lembrando sempre, significa sobrenome, é o nome da família. Não vão confundir com o português apelido, isso aí é apodo, né? Em português, José chamamos até de Dedé, isso aí em espanhol chama-se apodo. Apodo é assim. Esse é o apelido. Na língua espanhola, a palavra apelido refere-se ao sobrenome. E se for só um apelido? Qual é? A pergunta ficaria assim. Qual é tu? Risca o S aqui. Qual é tu apelido? Resposta. Mi apelido, risca o S, né? Mi apelido es, no meu caso, mi apelido es Moreira. Ok? Para fazer essa pergunta, pronome interrogativo, quales? Muito bem, vamos adiante. Para descobrir a origem ou a nacionalidade de uma pessoa, perguntar e dizer el origen y la nacionalidad de alguien, la pregunta se hace con el pronombre interrogativo de dónde. ¿De dónde eres? Soy de Perú, que é o caso do rapaz, né? Soy de Perú. Ou a resposta, soy peruano. Ok, pessoal? De donde eres? La residência, para descobrir. Donde vivo? Donde vives? Vivo en el centro de Manaus. Vivo en el centro de Manaus. Donde vives? Observem que estamos sempre trabalhando com o tu, né? Tratamento informal. Donde vives? Vivo en Itacoatiara. Perguntar e dizer a idade. 2 possibilidades para fazer a pergunta com relação à idade. Quantos e qual? São os pronomes interrogativos usados. Quantos anos tienes? Qual é a tua idade? A resposta é única. Tenho 18 anos. Ok? Resposta única. La ocupação, que é justamente a profissão da pessoa. Que haces? Olha a pergunta. 2 possibilidades também. Utilize o que haces? Ou seja, o que é que você faz? Ou, a que te dedicas? Soy panadero. Me dedico a la educação. Soy professor. Me dedico a la educação. Certo?
Então, tem essa possibilidade dessas duas perguntas com esses pronomes pessoais, para saber a ocupação, a profissão de uma pessoa. Para saber o número do telefone, o WhatsApp, então é com o pronome interrogativo qual. Qual é tu número de telefone? Qual é tu contato? E aí você dá a resposta, ok? Mas tudo isso faz parte do diálogo informal. Professor, e o diálogo formal tem diferença? Tem, porque nós vamos mudar o pronome pessoal. Nós vamos deixar o tu de lado, porque o tu ele dá uma certa familiaridade, e vamos trabalhar agora com usted, que quer dizer o senhor, a senhora, ou seja, dá uma ideia de distância, de hierarquia, de gentileza para com a pessoa, ok? Então, na língua espanhola, o pronome usted, ele é o que faz o discurso formal. Vamos lá, então? Olá, buenos dias. Buenos días. Soy el profesor de historia. Como se llama usted? Me llamo Antonio Pérez. ¿Y tú, cómo te llamas? Yo me llamo Carmen. Y yo, Miguel. Ok, pessoal? Perceberam aí no vídeo? Já mudou o discurso, né? O tu saiu de cena e agora entra o usted, o pronome pessoal, ok? Vamos lá então fazer análise. Aqui nós temos usted, que é o senhor, a senhora, já é bem mais formal, né? O tratamento altamente formal. Vamos ver como ficam os pronomes interrogativos? De antemão já digo, não muda, continua o mesmo. O que vai mudar é o pronome pessoal e, claro, o verbo, a desinência verbal, né? Ali era, como te llamas, no informal, né? No discurso formal, como se llama, ou como se llama usted? Me llamo, e aqui você repete o nome da pessoa. Me llamo Pablo, Juan, e também você pode fazer a pergunta com qual. Qual é seu nome, né? Mi nombre es, e aqui coloca mi nombre es Ana, ok? Tanto com esse pronome interrogativo como com esse, não tem problema. O importante é saber que nós estamos trabalhando agora com usted e não mais com o tu. E o tratamento agora ele é totalmente formal, ok? Para perguntar os apelidos, continua quais? Quais são seus apelidos? Meus apelidos são. Observem, lá era tus, né? O pronome possessivo, aqui são sus, ok? Meus apelidos são. E aí você diz quantos apelidos tenha. Para perguntar el origen, la nacionalidade de alguém, de onde? O de da ideia de origem, não é isso? De onde é usted? Olha aqui. De onde tu eres ou de onde eres era um informal. No formal, olha que interessante. De onde é usted? Soy de Peru, soy peruano, ok? Então, no discurso formal, sempre usted. Tem que lembrar disso. Residência. Saber em onde vive. O verbo vivir está relacionado com morar também, não apenas viver, morar. Donde vive usted? Né? Donde vives? No informal era somente isso. Donde vives? Vivo em Manaus. No formal agora, donde vive usted? Sempre acompanhe usted, porque dá uma ideia de mais respeito à pessoa com quem você está falando. Vivo em Manaus. Para saber a idade, quantos e qual. Não muda, claro. O pronome interrogativo não vai mudar. O que vai mudar sempre vai ser a questão do verbo, né? A conjugação do verbo. Usted, o verbo se conjuga assim, tiene, enquanto que tu era tienes. Tinha a desinênciazinha lá, o S, né? Qual é a sua idade? Tenho 18 anos. A resposta não muda, tá, pessoal? Não tem resposta formal ou informal, de forma alguma. A resposta é única. Para saber a profissão da pessoa, o que ela está fazendo, que hace usted? Lá simplesmente era, que haces? Não, aqui é, que hace usted? Soy panadeiro, soy professor? A que se dedica usted? Que é outra maneira de perguntar, né? A que se dedica usted? Me dedico a la educação, por exemplo, no meu caso, né? Me dedico a la educação. E, finalmente, para saber, já que fizemos amizade, para saber o contato dessa pessoa, perguntaria decir o número de telefone, qual? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu telefone? Qual é o seu WhatsApp? E aí a resposta. Ficou claro, pessoal? É isso aí, né? Tratamento formal, tratamento informal. E agora convido vocês para a DLI.
Na DLI de hoje, a dinâmica local interativa, o que nós temos aqui? Primeira questão, leia os diálogos a seguir e identifique as formas. Será se o diálogo é formal? Será só informal? Temos 2 diálogos aí, 1 e 2. E a segunda questão? Na segunda questão, nós temos: elabore perguntas formais e informais e respostas com o objetivo de dar e pedir os seguintes dados pessoais. Então, com relação ao nome, como é que você faz a pergunta formal e a pergunta informal? Se eu quero saber a idade de alguém, como que eu elaboro essa pergunta formal e informal? E da mesma forma, para saber a profissão. Lembrando sempre a questão do verbo. Se você muda o pronome pessoal de tu para usted, o verbo também muda, ok? O pronome interrogativo continua o mesmo. Deixo agora vocês com essa dinâmica local interativa. Vamos lá, adiante, né? Bom desempenho.
Olá, olá, olá! E aí, pessoal, olha, o que eu percebi aqui, muita gente apresentando o resultado. É isso aí, olha, parabéns, vamos lá. Estudar implica isso, de praticar, fazer, apresentar resultados. Então, agora, antes de vermos aqui como que realmente as perguntas, cada questão fica, oferece suas respostas, vamos analisar aqui, aliás, vamos fazer uma viagem aqui no chat, né? Vamos descobrir o que os alunos estão... Olha aqui, o Severino está dizendo aí que na primeira questão, o diálogo, o texto, o diálogo, o tratamento é formal. Formal, e na segunda questão, informal. Foi isso que eu entendi, né? É isso aí. É que ele colocou na primeira também o I, eu não entendi ler. E o Leonardo? A segunda, informal. Mas o que é informal na segunda, Leonardo? O primeiro texto, o segundo texto, né? Você está dizendo que é informal. Valeu aí pela sua participação. Tem mais alguém? Eu vi uma lista enorme aqui. Bastante alunos, né? A Joyce Bastos está dizendo que a primeira questão, o texto é formal, o primeiro texto, né? E na questão 2, aliás, eu entendo aqui como texto 2, né? Informal, não é isso? Eu entendo dessa forma. Estou esperando também a segunda questão. Alguém fez a segunda questão? A Leia, não é isso? Leias, a Suelen. Primeira questão, formal. Primeiro texto, formal. Segundo texto, informal. E a segunda questão, ninguém fez, ninguém vai apresentá-la. Precisamos também entender a segunda questão, né? Vocês elaboraram as perguntas formais, informais, souberam utilizar bem o pronome ali na segunda questão? Quando usar o tu, quando usar os te, e o verbo, como que fica na mudança desses pronomes aí, pessoais? Eu gostaria de ver aqui a segunda. Temos mais aqui o Vitor, questão 1. Letra A, formal, letra B, segundo texto, informal. Ok, Vitor, parabéns. Parabéns a todos. Pessoal, não é possível estar lendo aqui todos, porque o nosso tempo é muito... pouco, né? Bastante pouco, né? Então, fica difícil estar lendo todos, mas eu estou percebendo aqui no chat, olha, bastante participação. Parabéns a todos aqueles que estão conectados, ok? Vamos então aqui para o nosso gabarito, vamos ver como ficou cada um. Muito bem, aqui nós temos a primeira questão, e ela diz o seguinte, o primeiro diálogo, vamos lá. Helena fala, né? Buenas noches, sou Helena Vázquez. Aí o Miguel. ¿Es usted la señora Vázquez? Encantado.
Veja, duas pessoas que estão se apresentando, de cara já percebemos que elas não se conhecem, né? Então, a primeira se apresenta, né? Olha a saudação dela, buenas noches, não é um olá. Quando eu digo olá, eu estou dizendo oi, esse oi aqui do Brasil, né? Mas é buenas noches, já dá uma ideia de formalidade, né? Vejamos de novo aqui, buenas noches, aí ela se apresenta, sou Helena Vázquez, mas o Miguel ainda não a conhece. O que é que ele diz? ¿Es usted a senhora Vázquez? Talvez ele já ouviu falar sobre ela, né? Veja, ele utilizou aqui usted. ¿Es usted a senhora Vázquez? E quando ele usa esse usted, já dá a ideia de quê? De um distanciamento entre eles, de um não conhecimento, de uma não familiaridade. E encantado é tipo assim, há muito prazer, o prazer enorme em conhecê-la. Então, esse diálogo aqui totalmente formal, ok? Parabéns a todos os que acertaram. O segundo, Marina, olá, sou Marina. Olha, já começou com o olá, o oi, né? Uma coisa bem já de amigos. Olá, sou Marina, como te llamas? Olha aqui, utilizou o pronome interrogativo como para fazer a pergunta, né? E na pergunta, o verbo llamar-se, ele está conjugado na segunda pessoa de singular, ou seja, no tu. Olha aqui, como te llamas? Resposta, sou Gabriela. É um prazer conhecer-te. Olha aqui, é um prazer conhecer-te. Olha o te aqui, conhecer-te. Eu estou me referindo ao tu, a segunda pessoa do singular. Logo, o diálogo aqui é informal. A todos que acertaram, meus parabéns, ok? Vamos para a segunda questão, então. A segunda questão é elaborar as perguntas, né? Professor, perguntas com respostas? Sim, perguntas e respostas, ok? Só que a elaboração das perguntas, tanto no diálogo formal, ou discurso, né, como informal. Vamos ver como foi que ficou? Se eu quero saber o nome de alguém, el nombre, como é que fica no espanhol? Vamos lá então. Aqui, nombre. Vamos começar com nombre. Se o discurso é formal, vai ser como? Como se llama usted? Como se llama usted? Essa é a maneira correta de fazer a pergunta. Tem outra forma? Tem. Eu expliquei que tinha duas possibilidades. Qual é seu nome? Ok? Isso daí para o discurso formal. Se for informal, claro, você vai sair de cena, né? E fica simplesmente no formal, no informal. Como te llamas? Olha aqui, a desinência, o uso do te. Qual é tu nome? Olha aqui, pessoal. Olha aí, resposta. A resposta pode ser, a resposta é única, ok? Sou Denise, sou Pablo, sou Denise, sou Pablo, sou Juan. Nesse caso aqui, com o verbo de amar-se, me chamo, aí diz o nome da pessoa, me chamo Juan, me chamo José. Muito bem, professor, o nome, mas eu quero saber da idade. Vamos lá então, aliás, profissão. Para descobrir a profissão, que hace usted? Lembra que eu falei do verbo fazer? Se o discurso é formal, o que hace usted? A que se dedica usted? A que se dedica usted? Ok? Se for informal, né? Que haces? Simplesmente isso. O S já dá a ideia que é o tu, a informalidade. A que te dedicas? Olha aqui a pista. A que te dedicas? Resposta: sou panadeiro, sou médico, sou isso, sou aquele. Ok, pessoal? É isso. E eu gostaria de agradecer a todos de ter participado dessa aula e vamos lá com a língua espanhola. Ok? Parabéns. A sua aula continua no próximo vídeo.